Obrigada por lembrar. Acho que já começou a gravar, não começou? Sim. Sim, então, características morfológicas, né, são aquelas características que a gente consegue ver. O que a gente está vendo aqui nesse perfil de solo? A gente consegue ver a espessura e a transição entre os horizontes, ou seja, quando passa de um horizonte para o outro, é isso que quer dizer transição entre horizontes. Então, a gente observa que esse horizonte tem uma característica, esse daqui tem outra, esse tem outra. Nós podemos ver a diferença nas cores, a diferença na vegetação, né? Então, as características morfológicas são características de forma que a gente consegue observar ao olho nu, né? Como cor, textura, né? Se é um solo mais argiloso, arenoso, siltoso, a sua estrutura, né? Se a gente consegue, a partir do perfil do solo, a gente consegue ver se ele tem uma estrutura mais solta ou mais agregado, né? Se ele é mais disperso, se ele é mais floculado. Conseguimos identificar a questão de porosidade também, né? Através do armazenamento de água. A consistência do solo, tá? Então, a gente vai estudar característica por característica que a gente consegue identificar só de forma visual, que são as características morfológicas, tá? E depois nós vamos ver características químicas, que a gente precisa fazer uma análise de solo para poder identificar aquelas características, que é o que a gente precisa saber para adubar o solo, né? De acordo com a necessidade de cada cultura. E a serosidade. Então, só para revisar aqui, vamos revisar a aula passada, né? O que são horizontes de solos? São as camadas paralelas à superfície do solo, né? Então, aqui a camada O é a camada de restos, essa primeira aqui, né? É a camada de restos de plantas, de animais, é a superfície do solo, é a camada que tem maior influência do ser humano, que é essa primeira camada aqui de cima. A camada A, ou horizonte A, é o primeiro horizonte mineral do solo. Ele é mais escuro, porque ele contém mais humus, né, mais matéria orgânica, em comparação com os horizontes B e C. O horizonte B, ele é formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe e estando abaixo do horizonte A. O horizonte C é formado por partes pouco desagregadas, ou seja, partes maiores, um pouco maiores, né, da rocha-mãe, com presença de material que ainda estão se transformando em solo, tá? E aqui o R, que é a rocha-mãe, que é submetida ao intemperismo físico, químico ou biológico, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. E assim o solo vai sendo formado. Quanto mais profundo, maior a característica do material de origem. Quanto mais raso, mais características de interferência do ser humano, maior características de elementos bióticos. Com base nessas características, a gente pode classificar os tipos de solos. Exemplos: litossolos. O que a gente consegue observar aqui no litossolo? Essa parte aqui rosada é o quê? É uma rocha granítica, né? Formada por granito. Então, observe que esse horizonte, esse solo, ele só tem o horizonte A. E ainda assim com espessura de 0,5 metros, né? E é só um pedaço aqui, né? Que tem pequenas, uma vegetação bem rala. Aqui a gente já tem um afloramento rochoso. Então, como vocês classificam esse solo? Ele é um solo velho ou é um solo jovem? O que vocês acham?
é um solo jovem, né? É um solo que ainda está em formação. Aqui, com o tempo, ele pode se aprofundar, né? Os agentes de intemperismo vão agindo, vão liberando nutrientes e vão se formando, tá? Então, esse solo aqui, ele lembra o solo da caatinga, né? A vegetação rasteira. Por quê? São solos rasos, porque não tem muita chuva, que é um agente de intemperismo para o desgaste da rocha, né, para formar solo. Não tem muita chuva, né? Porém, é um solo rico em nutrientes, porque o nutriente ele está armazenado aqui na rocha, os elementos nutrientes, né, os minerais. Eles só estão esperando serem temperizados para liberar para o ambiente, mas tem armazenamento de elementos minerais aqui, tá? O que falta é água, micro-organismos. Então, é um solo raso, é um solo jovem e é um solo rico em nutrientes, tá? Pode passar? Outro solo, pode, né? Outro solo diferente daquele, completamente diferente, é o solo podzólico vermelho-amarelo. Então, quais diferenças a gente pode observar aqui deste solo para o litossolo, do podzólico para o litossolo? Quais diferenças mais marcantes a gente consegue enxergar aqui de um para o outro? O que tem aqui que não tem lá? Esse é um solo mais maduro. Isso, é um solo mais maduro. Ele já tem a formação de outros horizontes, né? Aquele só tinha o horizonte A, esse já tem o B, tem o C. E a diferença na vegetação, qual é a diferença na vegetação do solo jovem para o solo maduro? Esse aí já tem algumas árvores formadas. E isso, como ele é mais profundo, ele é mais espesso, a raiz tem para onde crescer, né? Porque já pensou se tiver uma árvore aqui? A árvore não vai crescer nunca, porque para onde a raiz vai? Ela vai chegar aqui na rocha e vai sofrer uma deformação, vai para os lados. Então, não tem como sustentar uma vegetação arbórea, né? A vegetação dos solos jovens é a vegetação arbustiva. Então, a gente consegue verificar a presença de árvores aqui, porque a gente tem profundidade de solo para elas crescerem. O solo está mais estruturado, né? Ele tem uma física melhor. A física desse solo aqui é melhor do que aquele. Então, a gente consegue desenvolver melhor a agricultura em um solo velho do que em um solo novo. Porque vocês concordam que esse solo aqui é bem mais pobre do que esse solo aqui? Porque de onde vêm os nutrientes? Vem da rocha que deu origem, né? E olha só o tamanho de rocha que ainda tem aqui para liberar nutrientes. Deve ter muitos nutrientes primários aqui ainda. E aqui não. Aqui tem pouco material de origem para liberar nutriente. Só que a gente vem com a agricultura e aduba, né? Então a gente tem ali a engenharia com a física do solo. Então, o solo tem uma física boa, porque tem espaço para a raiz crescer, mas ele é quimicamente pobre, porque é um solo velho. Então, a gente vem, faz uma análise de solo, e de acordo com a necessidade da cultura que a gente vai implantar aqui, a gente aduba e resolve o problema. Então, para a agricultura, é melhor se trabalhar com um solo velho do que com um solo jovem. Apesar de o solo jovem ser mais rico, ter mais fertilidade, é melhor a gente trabalhar com solo menos fértil, porém que tem uma física que você possa plantar o que você quiser, do que com um solo que ele é naturalmente mais fértil, mas você não tem, o solo não tem espaço para você plantar o que você quiser. Deu para compreender? Deu sim, professor. A senhora pode repetir essa última parte? Não entendi. Posso. Então, para a agricultura, que é melhor, se você for escolher, você prefere trabalhar com um solo jovem ou com um solo velho? Né? Então, aparentemente, a primeira resposta que vem à nossa mente é um solo jovem. Porque um solo jovem, ele tem muitos nutrientes, ele ainda tem isso aqui tudo de rocha para liberar nutrientes. Aqui o único problema é a água, né? Porque não tem água. Mas, se você for observar,
é melhor você trabalhar com solo velho, porque aqui você planta o que você quiser, a raiz tem para onde crescer. Aqui, a raiz não tem para onde crescer, por isso que só tem vegetação arbustiva, né? Só tem pequenos arbustos, porque não tem profundidade de solo para a raiz crescer. Mas aqui tem o problema deste solo, é porque ele é um solo velho, então ele não é um solo fértil, porque muito dos nutrientes que tinham na rocha já foram liberados para o solo. Mas aí a gente tem que fazer uma análise de solo e adubar conforme a necessidade da cultura, né? Então, é como se você tivesse uma corrida e dois corredores. Você prefere, e aí a pessoa te dá a opção de você escolher. Você é o treinador. Você prefere para a corrida, né? Para esta corrida, uma pessoa, dois jovens, um que não almoçou e nem tomou café da manhã, ou um que almoçou, tomou café da manhã, tá, é super forte, né? Porém, ele tá sem um pé, ele tá sem uma perna. Ele só corre com uma perna. E o outro tem as duas pernas, só que não se alimentou direito. Você ia escolher qual para a corrida? Porque tem duas pernas. Isso, porque é só você alimentar ele, né, que ele vai responder. Então, a mesma ilusão é para a questão do solo velho. Você é como se esse solo aqui só tivesse uma perna, porque ele tem a limitação física aqui. Ele está nutrido, mas ele só tem uma perna, e esse daqui não, ele tem uma estrutura boa. Ele só precisa ser manejado corretamente, ser adubado, ser irrigado, né, com boas práticas, e ele vai se desenvolver bem. Outro exemplo de solo é o planossolo. Esse solo ele foi desenvolvido, ele se formou a partir de depósitos sedimentares, de depósitos de sedimentos, né? Geralmente na baixada, porque os sedimentos vêm da parte de cima, né? E ficam depositados na baixada. Então é um solo plano. Observe que é um solo bem profundo, né? Olha só o tamanho, a profundidade do horizonte C. Ele tem um horizonte B argiloso, né? Por isso ele armazena água aqui no horizonte B. E tem o horizonte A. Observem que ele tem uma vegetação arbórea arbustiva, né? Então já tem uma vegetação não é arbórea nem arbustiva, arbórea arbustiva, meio termo, né? Porque ele tem uma condição física boa para o crescimento de raízes. Então ele pode ter uma vegetação que não seja só arbustiva, né? E ele é um solo profundo porque ele é um solo plano. Então ele tem condições de desenvolver. A diferença dele para esse daqui, o material de origem são rochas, né? Uma rocha granítica, e esse daqui, o material de origem são sedimentos, né? Então, observe que o solo ele não se forma só a partir de uma rocha. Ele pode se formar a partir de vários sedimentos, né? E aí, com base no material de origem, que a gente vai ter as características do solo. Então, aqui é um planossolo que foi formado a partir de depósitos de sedimentos. Então, a gente não vê aqui rocha. São sedimentos, diferentes tipos de rochas, ou matéria orgânica, ou depósitos, né, do que a chuva trouxe, enfim, vários sedimentos. Qual é a diferença desse aqui, do planossolo, para o glei úmico, para o glei solo úmico? Qual é a diferença que vocês observam aqui? Olha só, o planossolo e o glei solo úmico. A espessura do horizonte A e a vegetação. Uhum. Ele também tem um horizonte C bem profundo, né? E também foi originado a partir de depósitos de sedimentos. Mas olha só a vegetação. O que tem aqui que não tem aqui? Água. Água. Ou seja, a gente pode classificar solos que ficam durante uma estação ou durante um período uma parte ou completamente alagados como glei úmico,
né? Então, o nome úmido já fala porque torna esse ambiente completamente úmido, né? Os pântanos estão incluídos? Isso, os pântanos. Então, são solos profundos, formados por sedimentos, algumas vezes, mas que em alguma fase, em algum momento, eles ficam aqui com água estagnada, com água parada, né? Não precisa ser ao longo de todo o solo, basta ficar em um pedaço, ele já é classificado como lei único. Porque modifica totalmente o planejamento de uso para esse solo, né? Aqui, por exemplo, você vai ter que plantar, um exemplo, arroz, né? Você pode plantar arroz aqui, que ele se adapta a ambiente alagado. Mas outros cultivos não vão se adaptar a esse ambiente. Então, por isso que é importante saber se em determinada época do ano aquele solo alaga, né? Por exemplo, se tiver uma graminha, se tiver... A maior parte das plantas só vai se adaptar se for uma planta aquática, né? Ou uma planta que consiga se desenvolver nesse ambiente. Então, outra característica morfológica que a gente consegue identificar sem nenhuma análise, apenas olhando, é a cor, né? A cor, ela infere, a partir da cor a gente pode inferir sobre a ocorrência dos processos pedogenéticos. Quais são os principais agentes responsáveis pela cor do solo? A matéria orgânica e os óxidos de ferro, eu não botei aqui, mas e de alumínio também, que confere a cor avermelhada, tá? A água também, né? Se o ambiente fica um tempo alagado, vai interferir. Então, aquela foto lá que eu mostrei para vocês, né? Argissolos, nós temos diferentes tipos de argissolo: amarelo, vermelho amarelado, totalmente vermelho, né? Nós temos cambissolos, que são solos relativamente jovens, e eles variam conforme a cor, né? Úmico, observe aqui o tamanho da camada aqui de matéria orgânica que ele tem. Áplico significa que ele tem grande quantidade de ferro, né? Então, essas partes avermelhadas aqui se refere à quantidade de ferro que esse solo tem. Flúvico, né? Ele tem interferência aqui do lençol freático, por isso que ele fica dessa cor aqui cinza. Os xernossolos, que são solos muito ricos em matéria orgânica, né? E tem diversas cores. E os espodossolos também são solos muito ricos em matéria orgânica. Então, olha só a cor desse solo aqui de cima. Chega a ser preto, 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 né? De matéria orgânica. Aqui também, né? E aí, por conta de outros compostos, e aí vem o nome dele, né? Complementando. Ferrilúvico é porque ele tem, né, quantidades de ferro. Então, sempre que vocês veem a cor avermelhada, é por conta da quantidade de ferro. O que acontece com o ferro quando entra em contato com a água, né? Como é que fica o portão quando fica molhado? Alguma coisa que é de ferro que fica molhada. Que cor que ele fica? Que cor que as coisas ficam? Meia vermelha. Né? Isso. Da mesma forma é um solo, fica oxidado, né? As coisas ficam oxidadas e aí ficam avermelhadas. A mesma coisa no solo. Então, vocês conseguem observar essas listas aqui? Estão vendo aqui? Esse caminho aqui que a água faz? Já ouviram um sanitário quando está vazando água, que fica vazando água há muito tempo, e aí, geralmente de rodoviária, desses lugares assim, e vocês veem o caminho vermelho assim, parecendo que a água passou ali durante muito tempo? Já observaram? Já, professora. Então, é a mesma coisa aqui. O que está mostrando aqui? A hora que choveu, que a água infiltrou, ela foi passando por esse caminho aqui e foi reduzindo o ferro. O ferro foi ficando disponível e ficando proporcionando a cor avermelhada ao solo. Então, essa listinha vermelha aqui é por onde a água passou, tornando o ferro disponível. E ferro em grandes quantidades, alumínio, ferro, né, metal no geral, é tóxico, tá? Então, esse daqui, ele se rachou porque ele é um argissolo, né? Ele tem
grande quantidade de argila, e a argila tem essa capacidade. Se vocês pegarem um copo de argila e jogarem no chão, o que vai acontecer? É barro, né? O que vai acontecer? Vai se espalhar. Ele vai quebrar, né? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Vai se rachar. Então, quando vocês verem um solo assim rachado, é porque é um solo argiloso. Ele tem grande quantidade de argila, porque a argila tem a capacidade de expansão, ela se expande. Então, ela se expande e aí ela racha, tá? Então, da mesma forma que ela tem a capacidade de armazenar água, porque ela consegue se expandir, ela também racha quando ela está seca. Então, nessas regiões áridas, semiáridas, né, geralmente a gente vê o solo assim, bem rachado. Então, são solos jovens, são solos argilosos, ricos em nutrientes, porém são solos jovens, e a argila tem essa capacidade de expandir, e quando ela está sem água, então ela se racha, né? Acontece isso aqui. Deu para compreender esse slide aqui? Tem alguma dúvida? Professora, só uma curiosidade. Esses nomes aí, esses nomes, Sim. esses abençoados, arrumam esses nomes. Qual é a forma para achar esses nomes aí, hein? É só você entender o que ele quer dizer. Então, eu posso disponibilizar lá para vocês o livro de classificação brasileira de solos. Cada nomezinho aqui está relacionado a uma característica do solo, né? Chernossolo, algumas coisas a gente traz lá de outras classificações estrangeiras, aí fica difícil para a gente entender. Mas, geralmente, o nome, ele vem de alguma característica do solo. Por exemplo, aqui, espodossolo. É um solo que tem muita matéria orgânica. Em todos os espodossolos a gente vai ver muita matéria orgânica, né? Espódico, vem do nome espódico. Para você compreender o que significa o nome, você tem que pegar os prefixos, né? Espodo vem de quê? Um solo espódico. Aí você tem que ver lá qual é a característica de um solo espódico, né? Que tem muita matéria orgânica. Cambi, né? São solos meio termos, nem tão jovens, nem tão velhos. Observe que eles não são tão profundos, mas eles também não são tão jovens, né? Argissolo, arge vem de argila, né? São solos ricos em argila. Sempre que vocês veem o ferre aqui no início da palavra, é porque são solos ricos em ferro. Então, aonde a água passou aqui, ela mostrou que ele tinha ferro, né? Umilúvico, significa que ele fica úmido, né? São solos que estão relacionados com ambientes com lençol freático raso, né? Então, eles possivelmente podem ficar um pouco alagados, mas ainda não são gleisolos, porque eles não ficam totalmente alagados, mas sempre que vocês veem a cor assim acinzentada, está relacionado à grande disponibilidade de água, né? Aqui, ferriumilúvico, né? Então, também está relacionado a úmido, né? A umidade, a grande quantidade de água, porém a presença de ferro também, né? Então, para ficar mais fácil, é bom olhar o que significa o prefixo, né? Que aí a gente consegue compreender mais fácil. Tranquilo, professor. Obrigado. Né? Então, como a gente observa, a maior parte dos solos, ou eles são escuros, né, como eu mostrei lá, cinzas, pretos mesmo, né, terra preta, ou eles são vermelhos, mais avermelhados ou amarelados, acinzentados, solos claros. Cada cor aqui, a gente vai olhar para aquele solo e já vai saber uma característica dele com base na cor. E a partir dessa característica, a gente consegue inferir várias outras coisas. Por exemplo, esses solos aqui mais claros é devido à presença da caulinita, né? Que é um argilomineral pobre em nutrientes. E o quartzo, que é um argilomineral também pobre em nutrientes. Solos de praia. Solos de praia, eles são ricos em nutrientes? Vocês acham que são? Não, muito fraco. Ali só tem. Não. Acho que não. Não são, né? Isso. A areia não tem quase Arenoso ali, né? Só tem areia mesmo.
Só tem areia, né? O que é rico em nutriente é argila, são as partículas de silt. Então, a areia não tem quase nada de nutriente, né? Então, tem quartzo que já liberou quase tudo que tinha que liberar, não tem mais quase nada para liberar para a planta. Tanto que a gente só vê aquela vegetação que já está adaptada àquele ambiente, né? Um ambiente de restinga. Então, são solos claros, são solos pobres em nutrientes. Ok? A gente já pode fazer essa associação. Por que eles são claros? Por conta da cor dos elementos que compõem ali como é que se diz? A areia, os elementos minerais, a caulinita e o quartzo, basicamente, que são pobres, elementos pobres, né? Argilominerais secundários, terciários, não são mais primários, que têm muitos nutrientes. E aí a gente vê muito, principalmente aqui no Brasil, né, solos avermelhados, né? Vocês já passaram assim nos lugares e vê aqueles perfis de solo, né, nas estradas, com um solo bem avermelhado, vocês já observaram? Sim. Uhum. Então, Sim, esses tem solos bastante. tem bastante, né? Eles são avermelhados por conta desse mineral presente neles, chamado hematita. Então, o que provoca essa cor vermelha nesses solos é a presença da hematita. E no Brasil, é muito mais comum a predominância de solos avermelhados. Esses solos avermelhados são solos pobres. Então, no Brasil, há presença grande de solos pobres, baixos valores de saturação por base. Saturação por base é a disponibilidade dos nutrientes que a planta precisa para sobreviver. A porcentagem de NPK, né, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que ela precisa em maiores quantidades. É uma formulazinha que a gente calcula, mas eu não vejo tanta necessidade de vocês saberem fazer esses cálculos todos. É importante que vocês saibam, porém, quando vocês pegam a análise do solo, todos esses cálculos vêm prontos. Já vem pronto. O que vocês têm que saber é interpretar uma análise de solo. E a interpretação da análise de solo vai depender do que você vai plantar, vai depender do nível tecnológico que você tem, vai depender do nível de produtividade que você quer. E para isso a gente tem várias tabelas, vários trabalhos, para isso você tem que pesquisar, né? Então você recebe sua análise de solo, ali ele vai te dizer o que tem de nitrogênio, de fósforo, de potássio, a saturação por bases, né? Vai te dizer o que tem de ferro, de alumínio. E a sua interpretação, você vai unir todos esses conhecimentos da disciplina de solos para você decidir, com base nas tabelas que você vai olhar para a sua cultura, né? Quanto é que você vai aplicar. Né? A gente vai ver as tabelas e tem várias tabelas com relação ao nível tecnológico, né, do indivíduo, ao nível de produtividade, que às vezes ele não tem dinheiro para adubar tanto, então ele não vai produzir tanto, mas ele precisa produzir. Então ele vai adubar aquele valor ali e vai colher aquele valor, né? Não seria uma agricultura tão intensiva. Então, depende muito. E esse valor aqui, saturação por base, já vem no solo, já vem na análise de solo. O que é um solo distrófico? É um solo pobre em nutrientes. Ou álico é um solo com grande quantidade de alumínio, né? Então, tem muito alumínio, e alumínio em grande quantidade, ele é tóxico. Deu para compreender aqui? Professor, agora se fazer uma boa manutenção nele, tem bons resultados, né? Com certeza. O que ele precisa aqui? Se ele tem muita quantidade de alumínio, ele é um solo ácido, porque alumínio é um elemento metálico, né? Ele é eletropositivo. Ele está ácido. O que a gente vai fazer para corrigir a acidez? A gente corrige a acidez? Isso com algo básico, que é o calcário, né? Então, a gente vai jogar... Primeiro, a gente joga calcário, molha, deixa reagir durante um mês para poder corrigir, precisa de tempo para corrigir a acidez do solo. Depois que ele reagiu, que ele corrigiu a acidez do solo, isso você vê também na análise de solo, a acidez, né? Depois que você corrige, você aduba conforme o que você deseja plantar, né? E aí você planta e tá ótimo o solo, porque ele é profundo,
né? Então, é um solo que precisa ser corrigido, mas é um solo muito bom para agricultura. Tanto que, onde é que... Salvo engano, aquela plantação de café ali acima do Colina Verde é de solo vermelho. Eu não observei, não. Aquele cafezal do Babi ali, que o pessoal chama ali, se eu não me engano, ele tem parte ali de solo vermelho. É um solo bom, né? Tem que corrigir a acidez, adubar. Às vezes, corrigindo a acidez, nem precisa adubar, tem que ver, né? Mas é um solo muito bom para agricultura. Tanto que no Cerrado, né, onde produz bastante, ali na região centro-oeste, né, onde se produz bastante, é esse tipo de solo, um solo profundo, né? É um solo que tem uma química ruim, mas tem uma física boa. E a física a gente corrige, a química a gente corrige com adubo. A física a gente não tem como corrigir. A gente pode fazer uma subsolagem para tentar tirar, né, uns pés de arado, alguma incompactação, a gente pode tentar, mas... Ele compacta fácil, né? Ele compacta fácil, né? Tem que ter boas práticas. Com boas práticas a gente consegue manejar ele. E aí nós temos os solos escuros. Olha só a diferença desse solo da cor. Professora. Oi, pode falar. Vicente, sobre essa questão aí de correção do solo, essa questão aí a gente vê no caso em laboratório, em questão de quantidade? Não. A correção do solo é a quantidade de calcário que a gente vai aplicar. Também tem uma fórmula, tá? A gente vai ver isso aí. Com base na acidez do seu solo, você joga lá na fórmula da quantidade de calcário, e aí você coloca outros valores que ele pede também, como a saturação por bases, e é tranquilo, é só substituir os valores, aí você tem a quantidade de calcário que você vai aplicar por hectare. É um cálculozinho que você faz, mas que é tranquilo, é só uma fórmula que você vai substituir os valores que já vêm lá na análise de solo, né? Então, a necessidade de calcário é com base na acidez do solo. E enquanto você quer levar a saturação por base, então depende da sua cultura também. Se for uma cultura mais exigente, ou uma cultura menos exigente, você vai colocar mais ou menos, tá? Entendi, obrigada. Nada. Então, olha só a diferença. São solos ricos em matéria orgânica, então por isso que eles são ricos em nutrientes, né? Eles têm uma reserva de nutrientes muito grande na matéria orgânica, principalmente em nitrogênio. Então, o humus age ligando os minerais no solo, modificando a porosidade. Então, solos que têm uma porosidade boa, como vocês viram lá no vídeo, eles tanto têm macroporos para liberar a passagem de água e não deixar a água parada, como tem microporos que armazenam a água, aumentando assim a capacidade de retenção de água. Com isso, eles têm alta fertilidade e boa drenagem e aeração, né, por conta dos macro e microporos. Então, é um solo excelente para a agricultura. Quando a gente faz a compostagem lá, o resultado que a gente tem é esse solo aqui. E a gente usa para adubar, né? Ele fica dessa cor aqui, o resultado da compostagem. Fica uma matéria orgânica, né? Então, é um solo excelente, né, para a agricultura. A alta fertilidade, uma característica física boa. Então, quando a gente faz um cultivo agroecológico, o nosso objetivo é chegar a um solo assim, um solo autossustentável. Observe que ele tem uma estrutura, esse solo ele não foi revolvido, ele não tem sido revolvido frequentemente. As camadas dele estão aqui, ó, a camada O, a B, a C, ele está todo estruturado aqui, é muito difícil ele ser erodido, né? Ele está totalmente protegido. Então, o objetivo da agricultura orgânica, né, do cultivo orgânico, é que a gente tenha um solo com características químicas e físicas boas, né? Autossustentável. Então, aqui a gente não é um solo que ou revolve minimamente só a parte de cima ou nem revolve nada, não tem aração, não tem gradagem, né? Então, as características físicas deles
deles estão boas. Pode passar? Pode sim, professor. E a gente tem os solos que são chamados solos mosqueados. São solos que sofrem influência do lençol freático. Às vezes o lençol freático sobe, às vezes desce, né? Então são solos que têm problema de drenagem. Em determinado momento, eles ficam com água parada. Por que a gente sabe disso? Justamente por conta da passagem da água que libera o ferro. Então, observem aqui essas manchas vermelhas. Isso prova que em algum momento a água ficou parada aqui. Então, por que o ferro enferruja? Quando a água reage com o ferro, né, ela libera hematita. E aí ela fica nessa cor avermelhada aqui. Por isso que a gente identifica que é um solo que tem influência do lençol freático. Aqui, ó. Ambiente, aqui dá para ver direitinho, né, a passagem da água. Essas linhas vermelhas. Tá? Então, o nome dessa pintura aqui que fica é mosqueado. São solos com várias cores, né? Por conta da influência do lençol freático. Ô, professora. Oi, pode falar. No caso, no Brasil, como a senhora falou que os solos são mais avermelhados, no caso, então, teriam influência do lençol freático. Sim, e geralmente, e por que acontece isso? Também porque chove muito, né? Não, por que a gente vê que foi lençol freático aqui? Porque tá vindo de baixo, tá vendo? Não tem aqui em cima, mas poderia vir daqui de cima também, se fosse a água da chuva, né? Então, a gente tem, não é por conta do lençol freático, é porque os nossos solos realmente são velhos, são profundos, porque a nossa região, o Brasil, né? É um ambiente que chove muito a maior parte dos lugares. Chove muito e é muito quente, é um ambiente tropical. Então, a gente tem os fatores de formação do solo agindo de forma mais intensa. Chove muito, tem muito micro-organismos, tem sol, tem um clima mais ameno, né? Então, os processos pedogenéticos, eles agem, mas esse daqui a gente identifica que é por conta do lençol freático, porque ele vem de baixo. Mas poderia ser por conta da chuva também, se fosse aqui de cima. Então, o Brasil tem os solos mais avermelhados, porque são solos mais velhos. Não é por conta do lençol freático, entendeu? É por conta de todo o conjunto de características climáticas que a gente tem. Entendi. Entendeu? Outra característica que a gente identifica os tipos de solo é com base na sua textura. E a textura nada mais é do que a granulometria, ou seja, o tamanho das partículas, né? A gente classifica as partículas em argila, silt e areia, com base no seu tamanho. Então, dessas frações, né, de argila, silt e areia, a argila é que possui maior superfície específica e é de natureza coloidal, como eu expliquei para vocês, que é onde ocorrem os processos de troca de nutrientes na solução do solo, na fração coloidal, com alta retenção de cátions e a dissorção de fósforo. Então, por ela ter carga negativa, ela vai atrair quem? Elementos de carga positiva, que são os cátions, tá? E ela só vai absorver o fósforo, então ela vai deixar o fósforo só encostadinho lá, porque ele também tem carga positiva, né? O fósforo também é um elemento eletropositivo. Então, a fração argila representa a maior parte da fração sólida do solo e é constituída de uma gama variada de minerais, que são os minerais de argila, que eles apresentam cargas elétricas responsáveis pela capacidade de troca de cátions, que foi aquele evento que a gente viu, que segura os nutrientes no solo, né? Então, quanto maior a quantidade de argila, maior a quantidade de CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Então, aqui ó, um exemplo de textura, a gente tem a textura arenosa, que vai de 0 a 15% de argila. A gente tem a textura média, que vai de 0 a 25%, a 25%, e começa aqui a argilosa a partir de 35% de argila.
Acima de 60% é uma textura muito argilosa. E aqui até 100% de argila. Então, essa imagem aqui mostra para vocês que a textura se refere ao tamanho das partículas, a granulometria da partícula. A mais fina de todas, parece uma poeirinha, é a argila. Por isso que ela consegue armazenar bastante água, por isso que ela consegue fazer muita troca de cátions, porque quanto menor, maior a área de contato, né, para as trocas de cátions. Aí tem o silt, né? E a gente tem areia média, areia grossa, areia fina, pedregulho. E aí, dependendo do tamanho, né, a gente vai classificando. Mas eu quero que vocês entendam que a textura está relacionada ao tamanho da partícula. Ok? Tem alguma dúvida até aqui? Não, professora. Então, por que a gente estuda a textura? No que ela vai influenciar? Ela vai influenciar na retenção, no movimento e na disponibilidade de água. Por quê? Quanto mais argiloso, maior a retenção de água. Lembra lá da esponja? Né? A argila se assemelhava à esponja, né? Retendo as águas. E quando ela era compactada, ela liberava água, né? Movimento, porque se for muito arenoso, a gente vai ter uma boa aeração, um bom movimento de água. A água não vai ficar armazenada, ela vai embora. E influi sobre a disponibilidade. Interfere no arejamento, né? Porque se o solo estiver compactado, não tiver microporos, né? Os microporos estiverem compactados, a gente não vai ter um bom arejamento desse solo, né? Vai ter água estagnada. Interfere na disponibilidade de nutrientes, porque a gente viu que a argila tem mais nutrientes do que a areia. Interfere na resistência à penetração das raízes. Então, já pensou? Uma raiz tentando penetrar aqui, nesse solo. É um solo bem argiloso, né? Tanto que está rachado. Já pensou uma raiz tentando? O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar toda deformada, não vai? A não ser que seja uma planta que já esteja acostumada a este ambiente, mas, no geral, ela não vai conseguir sobreviver. Então, está relacionada à estabilidade dos agregados, à compactabilidade do solo, e isso tudo vai interferir na sua erodibilidade, ou seja, na capacidade desse solo de sofrer erosão, que não é uma coisa boa, é a perda de solo. É diferente de intemperismo, que é formação de solo. Então, a forma das partículas. As partículas argilosas, elas têm grande capacidade de absorção de água, como a gente viu nos vídeos, por conta dos microporos, e são solos ricos em nutrientes. São solos rasos e jovens, né? Todos esses aqui são exemplos de solos argilosos. Então, são solos rasos, ricos em nutrientes, olha só a cor deles, né? É uma cor mais escura. Eles racham quando eles estão secos, porque a argila ela tem a capacidade de expandir, e eles ficam têm facilidade de se compactar, né? Quando observa que a água parada, né? Então já absorveu tudo que tinha que absorver, aí a água fica aqui parada, né? Compactada. Então, com base nisso, né, a gente vai revisar aqui, a gente já viu, mas faz parte também de uma característica morfológica do solo que a gente usa para classificar os solos, é a porosidade. Em função da estrutura ou arranjo espacial entre as partículas, um dado volume de solo ele contém, além da fração ou volume de sólidos, uma fração ou volume de vazios, né, que são os poros do solo. Esses poros são divididos em macro e micro. Aqui, o exemplo dos macro, aqui são as partículas do solo, que unidas a gente dá o nome de agregados, e aqui são os poros, né? Os macroporos aqui armazenando ar, e os microporos armazenando água. E a raiz aqui, né, sendo mantida por esse ambiente. Tem ar e tem água.
Então, só para revisar, aqui os macroporos é o espaço entre os agregados do solo, ocupa os espaços não preenchidos pela água, é importante para a respiração das raízes das plantas e outros organismos. Então, é importante para a manutenção da vitalidade dos solos. Melhora a intensidade e a retenção química e biológicas, melhora a aeração do solo, né, porque permite a circulação do ar. Ok? E os microporos, eles ocorrem entre e dentro das partículas dos agregados, né? São os poros menores, importante para o armazenamento de água. Eu vou passar rápido nessa parte porque a gente já viu. Então, aqui, dando um exemplo de um solo descompactado. Um solo descompactado, a gente tem espaço entre as partículas. Então, esse solo, a água consegue passar e consegue penetrar, ser armazenada, né? E andar livremente, não fica estagnada. Já um solo compactado, observem, tem água, mas a água não consegue penetrar no solo, né? Porque os microporos, eles foram compactados de alguma forma, algum manejo errado, por conta da estrutura do solo mesmo, e o solo é compactado, então tem muita água, mas a água não entra, né? Tem um impedimento físico aqui para a entrada da água, como se o solo tivesse tampado, né? E ela não consegue, a água não consegue entrar. Aqui um exemplo de solo compactado. Tem água disponível, mas a água fica aqui. E muitas vezes lá embaixo está seco, né? O solo não consegue absorver a água. É um exemplo de solo compactado, porque se o solo não estivesse compactado, ele já estaria, esse solo já teria absorvido essa água, né? A não ser que tenha uma manta aqui embaixo, alguma coisa, né? Que isso aqui seja proposital para armazenar água da chuva, não sei. Mas quando eu peguei essa imagem, falava que era um exemplo de um solo compactado, né? Então, imagino que é essa região aqui, e pode observar que é uma região que sofreu erosão, que tem um buraco grande, né? E é um ambiente de pastagem, então possivelmente esse solo realmente esteja compactado. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo, professora. Não. Não. E aí tem a consistência, né? Que são as manifestações das forças de coesão e de adesão, que varia conforme a umidade do solo. Então, vocês já observaram o solo quando ele está molhado. Tem solo que a gente coloca ele na mão e ele fica pegajoso, né? Tem solo que a gente consegue moldar, né? A nossa mão fica limpa, porque o solo ele gruda nele mesmo, né? Então, diversas características. Então, a gente avalia conforme o grau de umidade. Um solo seco, a gente avalia a dureza. Existem solos que são soltos, né? Macio, ligeiramente duro, muito duro, extremamente duro. Quando ele está úmido, a gente avalia a friabilidade, que a capacidade do solo tem de se moldar, né? Solos soltos, muito friáveis, firmes, muito firmes, extremamente firmes. E quando ele está molhado, a gente avalia a sua plasticidade e pegajosidade, né? Então, a gente observa que os solos mais argilosos, eles são mais friáveis, ou seja, eles têm a capacidade de se moldar. Então, quando a gente pega uma argila, tanto que tem, né, vários artistas, né, que trabalham com argila, porque a argila tem a capacidade de se moldar, devido a essa característica de friabilidade, né, de plasticidade. Já os solos mais arenosos, eles têm a característica da pegajosidade, então você consegue fazer deixa eu ver, um copo de uma caneca com areia e água, como você consegue fazer com argila e água? Não. Não consegue, né? Devido à característica da argila que tem de consistência, né? Ela tem uma consistência diferente da areia, ela é moldável, ela é friável. E ela tem uma característica também de serosidade. Vocês já viram solos assim que tem esse brilho em cima? Esse brilho aqui é por conta da argila,
né? Uma fina camada de argila, a migração da argila de um local para o outro. E serve para identificar um horizonte que a gente dá o nome de B textural ou benítico, são os horizontes que têm essa textura cerosa, por conta da migração da argila. Então, pessoal, vocês querem que eu volte em algum slide? Tem alguma dúvida? A aula, da minha parte, a aula foi tranquila hoje, professora. Dúvidas não. Tranquilo, né? Deixa eu parar aqui, então, de projetar.